pareço aqui da aula. Podemos começar? Atenção, senhores e senhoras. Meu nome é Fábio, sou juiz de direito, de improviso, né? Estamos aqui hoje para julgar o cidadão denominado Marcelo Matos da Silva pelo crime de homicídio doloso contra a vida, concorda? Se é homicídio, só pode ser contra a vida. Então é homicídio doloso. Para tanto, o processo caminhou da forma regular, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o réu apresentou defesa na primeira fase do júri, foram ouvidas as testemunhas de ambas as partes e o juiz então decidiu que havia indícios da prática de um crime doloso contra a vida. Aproveitando que nós temos aqui alunos do terceiro período, os alunos do terceiro período têm a sorte hoje que vocês terão no semestre que vem, de ter aula comigo. O Tribunal do Júri é uma garantia fundamental, prevista na Constituição, no artigo 5º da Constituição, e prevê uma forma diferenciada de se julgar os crimes dolosos contra a vida. Correto? Por que é uma garantia? Porque permite ao indivíduo que pratica um crime doloso contra a vida ser julgado pelos seus pares, pelas pessoas da sociedade. E, ao mesmo tempo, é uma garantia para a própria sociedade de que aqueles crimes mais graves, que atingem os bens mais relevantes da sociedade, serão julgados pela própria sociedade. Então, é uma garantia em duplo sentido, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. O fato é que o Tribunal do Júri não é uma exclusividade brasileira. O Tribunal do Júri existe na maioria dos países, é um órgão do Poder Judiciário que não é formado necessariamente por juízes concursados, aprovados em concurso. A principal característica do Tribunal do Júri é que quem decide, quem julga, quem diz se o réu tem que ser condenado ou absolvido, são pessoas da sociedade, pessoas do povo. No nosso caso, 7 jurados que já foram escolhidos a dedo entre alunos do sexto período. Bom, a partir desse momento, os jurados estão sob a cláusula de incomunicabilidade. Isso quer dizer que vocês não podem conversar entre si, olhar no celular, conversar com outras pessoas. A única conversa que vocês podem ter é com o próprio juiz, se quiserem esclarecer alguma dúvida, algum ponto das falas das partes. Correto? Essa cláusula de incomunicabilidade, ela permanecerá até o final do julgamento. Então, até lá eu peço que vocês não conversem entre si. O julgamento ele ocorre da seguinte forma: a acusação, aqui representada pelo Ministério Público, apresenta aos jurados qual é o fato e quem é a pessoa que está sendo processada. Certo? Depois disso, a defesa traz a sua tese sobre os fatos, a defesa do próprio réu. Nós iniciamos então uma fase de debates, em que cada uma das partes poderá debater com a outra, e depois passamos para as conclusões, para as considerações finais. Encerrada a fase de debates, nós nos encaminharemos para a sala secreta, e lá na sala secreta será proferido o julgamento. Correto? Qualquer dúvida que os senhores jurados tiverem, se dirijam ao juiz e o juiz esclarecerá as dúvidas. É muito importante que os jurados não manifestem o seu entendimento sobre as provas, sobre as falas das partes, porque o julgamento ele é secreto. Certo? Bom, e o jurado ele julga com base no que as partes trouxeram, na fala da acusação, na fala da defesa, e julga de acordo com a sua íntima convicção, com a sua própria consciência. Então eu peço que os senhores prestem atenção na fala do Ministério Público e na fala da defesa. Podemos começar o júri? Alguma dúvida? Então eu peço para que o réu entre no recinto.
é seu nome? Marcelo Marques, mas pode chamar de Marcinho. Marcinho. Primeiro Marcelo, o sobrenome Marcinho. Marcelo, ou Marcinho, você tem alguma coisa para falar para os jurados? Não sei. Então nós vamos começar os debates e nesse momento nós iniciamos as considerações preliminares ou iniciais da acusação e da defesa. Se eu não estou enganado, a acusação tem 4 minutos. 5 minutos? 5 minutos para as suas considerações iniciais. Peço gentilmente que vocês cumpram o horário e o prazo estabelecido. A palavra está com a acusação. Boa noite, Vossa Excelência. Boa noite, Defensoria Pública. Boa noite, Júlio. Boa noite aos demais colegas. Hoje nós vamos julgar Marcelo Marques da Silva. Somos do Ministério Público e afirma-se no auto do processo que na data do dia 8 ao dia 9 de junho do ano de 2000, no quilômetro de 520 ao quilômetro 524, Marcelo Marques encerra uma vida ali, a vida da sua namorada, de Shirlene, que há 3 anos eles namoravam. E o crime foi por estrangulamento e por asfixia mecânica, com também uma fratura na cabeça que Marcelo Marques provocou em Shirlene. A razão conhecida como Mata das Abóboras, o local conhecido como Mata das Abóboras, onde foi encontrado o corpo de Shirlene em um buraco, com galhos e folhas tampando de cabeça para baixo, aonde só os pés permaneciam para fora. A perícia foi constatado um sulco ascendente na região biodiana, com característica de tecido pelo emprego de uma corda ou instrumento parecido, no caso, e algumas fraturas na região torácica. E perante a perícia foi constatado que havia uma dilatação na abertura anal em uma fissura de mais ou menos meio centímetro. A vítima, Shirlene, veio do interior aos 16 anos. Shirlene, uma menina veio do interior, a mulher veio do interior para adquirir uma vida, um sonho, buscar um sonho, uma vida mais tranquila, para dar o direito à sua mãe, que ficou em Araçuaí. Shirlene veio. A mesma encontrou com Marcelo Marques da Silva, casado, sem ocupação, promíscuo por colecionador de paralelos afoitas, quanto com prostitutas, no qual se uniu, segundo testemunhas, era estável o relacionamento de Marcelo com Shirlene, pois Shirlene era garota de programa e Marcelo não aceitava um pouco isso, que Marcelo amava Shirlene perante Marcelo, onde um crime bárbaro interrompeu uma jovem cheia de sonhos para seguir, que encontrava compromissado em ajudar sua mãe, Shirlene Lopes dos Santos, de 1,57 m, frágil, uma mulher que poderia estar lutando em relação à conquista da sua vida. Foi acontecido com ela um crime muito bárbaro, o estrangulamento, quando você está de frente à sua vítima, um crime tão cruel, apertando os pescoços dela, olhando nos olhos, assim até Shirlene perdendo o ar e vindo a falecer. Obrigado. Palavra para a defesa por 5 minutos. Vossa Excelência, boa noite, jurados, boa noite aos demais. Na noite 8 de junho, em torno de 6 horas até as 10 horas de 9 de junho, foi que Shirlene foi morta e foi jogada no buraco da mata, perto da fazenda Olhos d'Água.
O depoimento do Adilson fala que, ao sair do bairro Liberdade, por volta das 1 hora, indo para a fazenda de Zezinho, chamada Olhos d'Água, que ao chegar na fazenda, não encontrou a pessoa que procurava, o tal do Zezinho. Então, conversou com a dona Venância, tendo esta lhe dito que Zezinho tinha ido para BH, e que Natalina estava roçando próximo ao Matabu. Então, o depoente resolveu ir em busca do tal procurado, Natalina. Ao chegar próximo ao Matabu, então o depoente se deslocou até a mata, uns 10 metros adentro, para fazer suas necessidades fisiológicas. Enquanto ele estava passando num caminho de animais, uma trilha, né, que tem no meio da mata, ele se deparou com o corpo de Shirlene Lopes dos Santos, jogada no buraco, coberto de folhagens e tendo exposto só apenas seus pés, de cabeça virada para baixo. Ao sair da mata, ele encontra um carro passando, que ele diz que é um saveiro, só que ele não tem certeza, o Adilson não tem certeza se a saveiro era cor cinza ou branca, e nem relata na página 47 do processo. E ele ficou ali escondido, olhando as duas pessoas que chegaram, e eles voltaram de marcha ré, ele escondeu com medo. Ao analisar as duas pessoas, elas desceram do carro, e um com a aparência de cabelo grande, claro, e com aparentemente uns 20 anos, sendo que o acusado, na época do incidente, tinha 31 anos. E o motorista, que era calvo, moreno, e que tinha em torno de 30 anos, aparentemente, diz o Adilson Rodrigues de Jesus. E a gente tem como objetivo sustentar a defesa técnica do réu Marcos da Silva, por meio de análise crítica da acusação que lhe foi imputada, qual seja homicídio qualificado, tendo por vítima Shirlene Lopes dos Santos, impugnado as provas apresentadas nos autos do processo, enfatizando os índices insuficientes de autoria, começando pela fragilidade das provas juntadas ao processo, demonstrando que, havendo dúvida no momento da aferiação das provas, deveria o juiz valer-se no princípio do indúbio pro réu, que está no artigo só um minuto, no artigo 386, que o juiz absolverá o réu mencionado a causa na parte dispositiva desde que reconheça, inciso 7, não existia a prova suficiente para a condenação. Então, se, ademais da eventualidade, tendo o magistrado optado pela condenação, que seja permitido o réu ter sua situação amenizada, pelos bons antecedentes pela conduta social positiva, bem como requerer o afastamento da qualificadora pelo motivo fútil, visto que não ficou demonstrado nos autos a autoria, menos ainda qual o motivo do ilícito cometido. Por fim, requerer a absolvição do réu e, subsidiariamente, no caso de uma possível condenação, ter sua pena minimizada pelos benefícios que se podem. Então, nós estamos aqui para defender o Marcelo e falar que as provas que ele tem para acusar o meu cliente não são concretas. E isso. Obrigado. Senhores jurados, senhores perceberam, vimos a alegação inicial da acusação, com pelo qual o Marcelo está sendo acusado, e do outro lado a defesa sustentando a sua absolvição. A partir de agora vamos entrar numa fase mais dinâmica, em que a acusação e a defesa poderão trocar informações, questionamentos e até algumas farpas eventualmente. Serão 3 rodadas com falas de 3 minutos da acusação, uma réplica da defesa e uma tréplica da acusação. E depois inverte.
A defesa fala, depois acusação, réplica e defesa tréplica. Correto? Então eu passo a palavra à acusação pelo prazo de 3 minutos. Boa noite aos aqui presentes, eu me chamo César e gostaria de dizer que nós, do Ministério Público, estamos aqui para indiciar o assassino Marcelo Marques da Silva, baseados no artigo 29, caput, que é o homicídio juntamente com a ajuda de alguém. Também no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º também, que é o motivo fútil, e o inciso 3º, que é o método cruel, que no caso foi a asfixia mecânica, como citado pelo Dr. César. Bom, Shirlene Lopes dos Santos, uma jovem trabalhadora que, além de doméstica, também se prostituía para prover o seu próprio sustento, ajudar a sua mãe, foi cruelmente assassinada pelo que aqui está sentado no banco dos réus, através da asfixia mecânica. Também temos indícios de estupro, como é relatado na perícia, nas páginas 130, 131 e 132, porém não está sendo julgado nesse seguinte processo. Mas é um agravante. Marcelo, que tem um histórico de frequentar o lugar, como por ele mesmo foi dito, e por seu amigo Sérgio, fiel escudeiro, lugar de mulheres vagabundas e mesquinhas, se relacionou por 3 anos com Shirlene, além de também manter outro relacionamento com Beatriz e com diversas mulheres. O mesmo não gostava de usar camisinha e tinha, como foi dito, o hábito de frequentar lugares extremamente perigosos em horários extremamente inoportunos, pois o mesmo não trabalhava. Ele vivia e era sustentado por seu pai, que foi taxista, trabalhador, e infelizmente o filho não seguiu o mesmo caminho. Dito isso, gostaria que os nossos amigos aqui tentassem defender o mesmo, pois acredito que, diante de tal barbárie, seja algo extremamente difícil. Boa noite a todos. 13 minutos por aí. Boa noite, senhor juiz. Boa noite, júri. Boa noite, colegas e os demais. Vou começar dizendo que o fato da pessoa escolher ou não usar preservativo durante o sexo é a opção dela. Então, achei extremamente desnecessário o seu comentário aqui. Voltando ao caso, meu cliente, ele trabalha assim. Ele, infelizmente, foi mandado embora da empresa que ele trabalhava e decidiu seguir o caminho do pai como taxista. Se você não olhou no processo, estava lá escrito. Ele trabalhava como taxista, inclusive, foi com o carro que ele buscava a namorada Shirlene Lopes dos Santos na casa dela, juntamente, né, morava com a Beatriz, morava com a Zenilda, e ele sempre ia lá buscar a Shirlene na casa dela com o carro pelo qual ele trabalhava de taxista. Bom, o meu cliente, ele tem bons antecedentes, não tem ficha criminal. A própria mãe de Shirlene Lopes dos Santos o defendeu, dizendo que nunca viu nenhuma briga dos dois, nunca viu os dois discutirem, que ele era um amor de pessoa com ela, a tratava muito bem, dava tudo que ela queria. Inclusive, depois do fato acontecido, da tragédia que aconteceu, a própria mãe de Shirlene disse que ela não acreditava que foi Marcelo quem matou a Shirlene. Pelo contrário, ela ainda citou um nome. O Marcos Trindade, Trigueiro. Ele ainda citou esse nome. Pessoa tal que estava cometendo crimes na mesma época e corpos foram encontrados no mesmo lugar onde Shirlene foi encontrada. Então, meus queridos, prender essa pessoa hoje é algo inaceitável. A justiça não estará sendo feita. A pessoa que matou Shirlene está solta. Não é o meu cliente. Estamos aqui com provas. Para comprovar a inocência do meu cliente.
O Adilson, o senhor Adilson, que foi a única testemunha que estava lá, ele não sabe diferenciar a cor prata a cor cinza, né? Foi o que ele disse no processo, da cor branca. E ele deu riqueza de detalhes dos dois indivíduos, que citou inclusive, foi meu cliente, o Marcelo, citou detalhes, falou da barba rala do meu cliente, não conseguiu diferenciar a cor prata da cor branca. Ele disse que viu um Santo Antônio na Saveiro e não conseguiu, gente, ver a cor do carro, ficou com dúvida na cor do carro. Ele conseguiu ver a marca do cigarro que o meu cliente, né, que ele disse que é o meu cliente, estava fumando. Então, senhores, eu peço que a justiça seja feita neste dia e que o meu cliente seja absolvido, pois ele não é o culpado. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite. Conselho de Sentenças, boa noite. Meu nome é Luiz Felipe e nós do Ministério Público viemos aqui hoje para que o direito seja cumprido, no qual o réu aqui citado hoje pela Defensoria tem o direito de se defender hoje. A minha cliente não tem, porque ela teve a vida ceifada pelo réu, de forma cruel. No qual foi relatado pela Defensoria, Maria das Graças, que é a madrasta de Chilene, relata que há indícios que a própria filha dela, Chilene, relata para ela que houve brigas entre Marcelo e a mesma. Deixando bem claro que Marcelo, visto por esse senhor Adilson... Em momento algum, a mãe da vítima relata algum tipo de briga, inclusive nenhuma das 11 testemunhas fala algo contrário à relação dos dois. A mãe biológica da vítima não morava com a mesma, morava em Araçuaí. Mas a mãe era confidencial da Chilene. Mas, inclusive, a mãe era a melhor amiga dela, mesmo pela distância. Ela se falava pelo telefone todos os dias e nunca houve algum relato de briga. Inclusive, entre as 11 testemunhas ouvidas, não há esse relato. De acordo com os autos, Chilene chegou a comentar com Andresa, no dia do seu desaparecimento, que tinha terminado com Marcelo e que eles haviam brigado. Eles terminaram, mas eles não brigaram. A própria Chilene contou para Andresa e Gabriela. A Andresa morava com a Chilene há menos de um mês. Há menos de um mês. A Andresa e a Gabriela moravam com ela há menos de um mês. Qual a intimidade que as duas tinham? A senhora sabia que uma delas chegou a envolver com o Marcelo? Sim. Então, Gabriela. qual motivo ela teria? Ela ficava com todas as Ela mulheres. ficava com todas, isso não influencia. O negócio é o seguinte, a testemunha que a senhora está falando, ficou com o meu cliente. Ela tem todos os motivos para falar mal. Ela tem sim. Garantia, fala do Ministério. Obrigado, senhor juiz. Eu acho que a Defensoria teve um equívoco em não ler o processo. Como consta nas páginas 46, 47 e 48, Maria das Graças relata que há cerca de 3 anos Marcelo era namorada de Chilene, sendo que essas algumas vezes reclamou de brigas que tivera com Marcelo. Será que os senhores lembram o processo? Continuando a minha fala. Marcelo estava na estrada de terra, num local ermo, situado claramente pelo meu nobre colega, Fazenda Olhos d'Água. O que Marcelo estaria fazendo, sendo que a própria Defensoria fala, ele passa por Adilson. Quando Adilson percebe, logo depois de ver o corpo, ele percebe uma caminhonete vindo. Essa, Saveiro Branco. Santo Antônio, como relata no processo, não é um santinho. Santo Antônio são aquelas grades que ficam atrás da caminhonete. Não é um santinho, como relata a Defensoria, que ele não conseguiu ver. Essa é a diferença. Não, eu falei Marcelo que passa... Era louco. Senhor juiz? Marcelo passa entre Adilson, quando Adilson consegue visualizar de forma clara
em cerca de 10 metros da onde que ele estava homiziado, Marcelo e o motorista passando. Passa de Adilson 80 metros adiante, senhores. 80 metros, sendo que o mesmo coloca marcha ré e volta a caminhonete, parando exatamente na localização onde o corpo se encontrava. O que Marcelo estaria fazendo numa estrada de terra, no local de sítios, aonde que nem mesmo algum grau de parentesco ele tem por lá? Doutor, prazo encerrado. Encerra aqui minhas falas. Muito obrigado, senhor juiz. Nossa segunda rodada. Agora a defesa começa com 3 minutos. Boa noite, ao excelentíssimo juiz, aos nossos amigos do Ministério Público, aos jurados e a todos aqui presentes. Meu nome é Luciane. Então, nós vamos optar agora pelo princípio da contestação e o princípio da eventualidade. Vamos abordar aqui também a conduta social. Nos autos nós temos 11 testemunhas ouvidas em juízo, e nenhuma delas, em momento algum, fala algo negativo do caráter, da conduta ou do jeito de ser de Marcelo. Ele é um homem muito popular, comparecia a vários bares, tinha vários amigos, e em momento algum nenhuma delas fala mal dele. É um homem que tem bons antecedentes, como está no artigo 59 do Código de Processo Penal. Pedimos aos senhores jurados a absolvição do nosso cliente, pois há muitas dúvidas, há muitos questionamentos, inclusive, a respeito da veracidade desse homicídio, e peço a vocês que, para que durmam, coloquem a cabeça no travesseiro e durmam em paz, que absolvam esse homem que, totalmente inocente, namorava essa moça há 3 anos, e nós acreditamos que ele, em momento algum, faria mal para ela. Inclusive, no dia, houve um telefonema, ela chamando ele para sair, e ele, para protegê-la, estava tendo um jogo do Atlético e Cruzeiro, e ele, por ser um dia de clássico, ele falou com ela para não saírem. Então, isso é uma atitude de um homem que realmente a ama e quer a proteção da namorada. Ele tinha com ela todo carinho e nos disse que se ela estivesse viva, estariam juntos até hoje. Era um homem que faziam planos futuros de casamentos, filhos, coisas que todos os casais felizes fazem. Então, pedimos mais uma vez que o nosso cliente seja absolvido por essa questão de ter uma boa conduta social, por ser réu, por ter bons antecedentes e por até a própria mãe dela mesmo, apesar de morar longe, tinha um contato com a Shirlene todos os dias, e se algum tipo de ameaça ou alguma coisa grave Marcelo tivesse feito a ela que a colocasse em perigo, com certeza a mãe teria falado com a filha, porque elas eram amigas e a Shirlene trabalhava para ajudar a mãe. Elas tinham essa comunhão de mãe e filha. Quem é aqui mãe e tem filha sabe que essa relação existe, independente de estar perto ou não. Obrigado, doutora. Palavra com o Ministério Público por 3 minutos. Bom, boa noite a todos. Rebatendo o que a minha colega Lidiane disse, eu acho que ter bons antecedentes não significa que você não seja um assassino futuro ou não tenha matado alguém. Como ele informou que no dia 8, quinta-feira, no dia em que Shirlene sumiu, ela informou que Shirlene ligou para Marcelo, chamando ele para sair. Ele disse que não iria porque estava acontecendo um clássico. Mas Marcelo, que vivia em pagode 6001 todos os dias, bailão sertanejo, não ia sair por conta de um clássico? Não entendi a fala de Marcelo. Não sair por conta de um clássico?
Um cara que vivia embalada de segunda a segunda, bebendo, voltava de madrugada, não trabalhava, dependia dos pais. Não entendi essa fala de Marcelo. E outra coisa, nos autos do processo, Marcelo relata que se ela ainda estivesse viva, como foi dito também, eles ainda estariam juntos. Não, não estariam. Porque a própria Shirlene relatou que não estava mais com Marcelo. Ele é divergente em todos os depoimentos, não faz sentido algum. Creio eu que a defesa viu isso quando leu os autos do processo. Então, eu encerro aqui minha palavra. Obrigado. A defesa tem 3 minutos para prévia. Boa noite a todos. Boa noite, excelentes juízes. Boa noite, jurados. Boa noite, promotoria. Meu nome é Christian. Vimos defender o nosso réu Marcelo Marques da Silva e respondendo, né, dizendo para a nossa amiga Isabela, Marcelo realmente ele saía, está nos autos, ele gostava de sair bastante, ele ia em vários bares, mas Marcelo naquela tarde ele disse que não sairia para proteger Shirlene, não por conta dele. Tudo bem que ele saiu assim, mas naquele dia ele quis proteger Shirlene e não pensou somente nele. Por quê? Porque ele é um rapaz que protegia a sua namorada Shirlene Lopes e dos Santos. E digo mais, Marcelo não é culpado por esse. Marcelo não é culpado por esse crime. E também acrescento que a promotoria não tem uma acusação concreta sobre o Marcelo, por vocês não terem provas suficientes contra ele. Vamos para a terceira rodada de debates e eu começo com a acusação. 3 minutos. Boa noite, Vossa Excelência, boa noite, Defensoria Pública, senhores e senhoras jurados, boa noite a todos. Pegando um gancho aqui na fala da doutora Lidiane sobre